Olá, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo ao Caminhando com Jesus hoje. Hoje quero compartilhar com você uma verdade que pode mudar a sua vida e a vida das pessoas à sua volta. É uma lição que vemos na vida de Jesus e que até pessoas de sucesso no mundo usam. Essa lição é simples, mas profunda. Um verdadeiro guia transforma vidas, não apenas oferece soluções rápidas. O exemplo de Jesus como guia. Jesus não fez dos discípulos espectadores, mas participantes ativos da missão. Ele os ensinou, corrigiu, encorajou, enviou em missões e depois avaliou seus resultados. Ele não disse: sentem-se e assistam enquanto eu faço tudo. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ser um guia é investir no crescimento do outro, para que ele mesmo tenha força e sabedoria para vencer. Porque queremos ser o herói. Muitas vezes, no fundo do nosso coração, queremos ser o centro da história. Queremos que as pessoas nos admirem, nos agradeçam, dependam de nós. Mas quando fazemos isso, criamos pessoas dependentes, não pessoas livres. A Bíblia nos ensina que o amor verdadeiro liberta. E libertar exige que você dê às pessoas as ferramentas para viverem sozinhas, em vez de segurar a mão delas para sempre. Aplicação prática. Pergunte-se: quem está ao meu redor que precisa de um guia? Talvez seja um filho que precisa aprender a lidar com dinheiro. Talvez seja um amigo que luta contra vícios. Talvez seja um irmão na fé que está desanimado. Você não precisa ter todas as respostas. Basta compartilhar o que Deus já te ensinou e caminhar junto. Como diz Provérbios 27:17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E sabe o que é lindo no plano de Deus? Ele não escolhe os mais fortes, os mais sábios ou os mais influentes para guiar outros. Ele escolhe os disponíveis. Homens e mulheres comuns, que decidiram dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Se olharmos para a Bíblia, vamos perceber que Deus sempre chamou pessoas imperfeitas para serem guias. Moisés era gago e se sentia incapaz, mas guiou um povo inteiro para fora da escravidão. Gideão se via como o menor da sua família, mas Deus o levantou para libertar Israel. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas depois se tornou uma das colunas da igreja. Isso nos mostra que o mais importante não é quem você é agora, mas quem você se torna quando diz sim para Deus. Porque quando você dá esse passo de fé, Ele mesmo te capacita. Muitas vezes, pensamos que ajudar alguém exige grandes recursos ou gestos extraordinários. Mas, na verdade, as maiores mudanças acontecem através de pequenas atitudes repetidas com amor e constância. Uma oração enviada por mensagem, uma palavra de incentivo, uma visita inesperada, um abraço no momento certo. Tudo isso pode mudar o rumo da vida de alguém. Talvez você não perceba, mas Deus já está usando a sua vida para inspirar outros. Alguém está observando como você enfrenta as lutas, como mantém a fé mesmo diante das dificuldades, como não perde a esperança. E isso, por si só, já é uma forma de guiar. Lembre-se, luz não precisa fazer esforço para brilhar, ela simplesmente brilha. E quando você decide ser luz, mesmo nos dias nublados, outras pessoas encontram o caminho através da sua claridade. Por isso, não subestime o poder do seu testemunho. O que Deus fez e está fazendo em você é justamente o que Ele quer usar para tocar outros corações. E aqui vai mais um conselho prático. Seja intencional nas suas relações. Não espere apenas oportunidades surgirem, crie-as. Marque um encontro, envie uma mensagem, abra uma conversa. Diga para a pessoa que ela não está sozinha. Muitas vezes, essa simples frase, "você não está sozinho", é o que alguém precisa ouvir para não desistir. E, por último, entenda: quando você ajuda alguém a se aproximar de Deus, você está participando da maior missão que existe na Terra, a missão de reconciliar o ser humano com o Criador. Não existe investimento mais valioso do que esse. Então, que hoje seja o dia em que você decide não apenas caminhar, mas caminhar com propósito. Ser guia não é sobre ter controle da jornada de alguém, é sobre apontar para o único caminho seguro, Jesus Cristo. Porque Ele é o único que pode salvar, restaurar e transformar completamente.
E que, um dia, quando estivermos todos na eternidade, possamos olhar ao redor e ver rostos de pessoas que um dia foram alcançadas porque você decidiu estender a mão e caminhar junto. Esse será o maior presente que poderemos oferecer ao nosso Senhor. Conclusão. Meu irmão, minha irmã, seja na área espiritual, emocional ou até financeira, lembre-se, o objetivo não é que as pessoas dependam de você, mas que dependam de Deus. Pare de tentar ser o herói da história. Escolha ser o guia que aponta para o verdadeiro herói, Jesus Cristo. Assim, Deus vai usar a sua vida para levantar outros que também serão guias e líderes no reino. Que o Senhor te abençoe e te dê sabedoria para guiar outros no caminho da verdade. Amém. E sabe, nesse dia, na eternidade, talvez você se surpreenda. Talvez alguém se aproxime de você com um sorriso e diga: você não se lembra de mim, mas uma palavra sua mudou a minha vida. Pode ter sido um conselho que você deu, uma oração que fez em silêncio, um gesto simples que, para você, parecia insignificante, mas que, para aquela pessoa, foi como um farol na escuridão. Isso é ser guia, plantar sementes sem esperar aplausos, confiar que Deus regará cada uma delas e, no tempo certo, dará o crescimento. Como está escrito em 1 Coríntios 3:6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Ser guia é entender que o seu papel não é transformar as pessoas à força, mas conduzi-las até aquele que pode fazer a transformação completa, Jesus Cristo. E aqui está algo que precisa ficar gravado no seu coração. Você não precisa estar no púlpito de uma igreja para ser usado por Deus. Você pode ser usado na sua casa, no seu trabalho, na fila do mercado, em uma conversa no ônibus ou até em uma mensagem enviada pelo celular. O reino de Deus avança quando pessoas comuns decidem obedecer de forma extraordinária. E obedecer não é complicado, é estar atento à voz do Espírito Santo e dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Muitas vezes, guiar alguém será simplesmente ouvir. Sim, ouvir. Vivemos em um mundo que fala demais, mas ouve de menos. E quando você para ouvir alguém com atenção, sem julgar, você está mostrando o amor de Cristo na prática. Quantas pessoas hoje estão sobrecarregadas, ansiosas, deprimidas, e tudo o que precisam é de alguém que lhes dê alguns minutos do dia, um ouvido atento, um coração aberto? Talvez seja isso que vai abrir a porta para que essa pessoa confie em você e esteja disposta a ouvir sobre Jesus. E mais, não se assuste se guiar alguém custar esforço. Porque guiar exige tempo, paciência e, às vezes, até lágrimas. Mas cada passo vale a pena, porque estamos falando de eternidade. Lembre-se de que até Jesus, o nosso mestre perfeito, teve que lidar com discípulos que erravam, questionavam e até o abandonaram em momentos difíceis. E mesmo assim, ele não desistiu de nenhum deles até cumprir sua missão. Ser guia também significa persistir. Significa amar quando é difícil, continuar orando quando parece que nada está mudando e acreditar quando todos já desistiram. Se o próprio Deus não desistiu de você, por que você desistiria de alguém que Ele colocou no seu caminho? E aqui vai um alerta amoroso. O diabo sabe o poder que há quando um filho de Deus decide investir na vida de outro. Por isso, ele vai tentar te distrair, te desanimar e fazer você pensar que não está fazendo diferença alguma. Mas não acredite nessa mentira. Cada ato de amor, cada palavra de fé, cada oração feita no secreto é uma semente plantada no terreno espiritual. E quando você menos esperar, aquela semente pode florescer. Às vezes, diante dos seus olhos. Às vezes, muito tempo depois que você nem estiver mais perto. Por isso, nunca subestime o que Deus pode fazer através de você. O mesmo Espírito que guiou os apóstolos no passado é o Espírito que habita em você hoje. E ele vai te capacitar, te dar palavras e estratégias, te encher de amor para que você seja luz e direção na vida de outros. Hoje, talvez você esteja pensando, mas eu também preciso de alguém que me guie. E está tudo bem. Deus nos fez para vivermos em comunidade, para sermos ajudados e também ajudarmos. Enquanto você guia alguém em uma área, alguém pode te guiar em outra. E assim, todos nós vamos crescendo juntos, até que Cristo seja plenamente formado em nós. Então, a minha oração hoje é que você tenha coragem para dizer sim ao chamado de ser guia.
Que você veja as oportunidades que Deus coloca no seu dia a dia e que você tenha disposição para parar, se importar e agir. Porque, no fim das contas, ser guia é mais do que uma tarefa, é um estilo de vida. É viver sabendo que cada encontro pode ser uma chance de levar alguém um passo mais perto de Jesus. E que possamos seguir firmes, porque o dia está chegando. E quando aquele momento chegar, e ouvirmos a voz doce do Mestre dizendo: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Nós vamos saber que valeu a pena cada conversa, cada oração, cada passo dado junto com alguém.